Bom dia! Tem uma história no livro de Esther que me chama muita atenção. E não é sobre a rainha Esther, é sobre uma outra mulher presente no livro. O seu nome é Vasti. Ela começa o livro de Esther sendo a rainha, a esposa do rei Assuero que comanda ali a Média e a Pérsia. E o rei Assuero resolve dar uma grande festa. A festa provavelmente durou mais de 6 meses. E depois de todo aqueles 180 dias de festa, o rei ainda dá mais 7 dias de festa. Imagina toda aquela bebedeira que eles estavam usufruindo daqueles dias. E ao final desse período, ele faz um pedido para a rainha. Ela deveria comparecer, segundo o verso 11 do capítulo 1, usando a coroa real. Alguns estudiosos dizem que ela deveria comparecer sem o véu, o que já era algo assim totalmente escandaloso para aquela época. Mas alguns acreditam que quando a Bíblia fala que o rei pediu que ela comparecesse usando a coroa real, quer dizer que ela deveria comparecer usando somente a coroa real, ou seja, completamente nua. Era um grande dilema para Vasti, porque era um pedido do próprio rei, o seu esposo. E para manter toda a pompa, riqueza, glória, luxo que ela possuía, ela deveria obedecer ao rei, que era o seu marido. Mas ao mesmo tempo ela deveria quebrar alguns princípios. Como assim? Comparecer nua perante um monte de homens que estão embriagados, o que vão fazer com ela? Se o próprio rei fez esse pedido, será que ele vai defendê-la? A gente não sabe o histórico da vida de Vasti. Provavelmente ela era uma pagã, mas ela permitiu-se continuar firme aos seus princípios e não se envolveu nessa imoralidade sexual. Eu admiro mulheres como Vasti, que não se deixam levar pelo calor das emoções, pelas necessidades, ou quem sabe, pela necessidade, quando eu digo de glória, de riqueza, de status. Mulheres como Vasti estão cada vez mais difíceis, e homens como Assuero estão cada vez mais comuns, o que não deveria ser verdade. Algumas famílias, e desculpa o que eu vou falar, mas elas têm um padrão diferente no tratamento com os seus filhos quando se tem um menino e uma menina. Para os homens parece que é mais liberal quanto à questão sexual, e para as mulheres parece ser um pouco mais restritivo. Porém, isso está mudando. Na verdade, a liberalidade sexual está sendo para todo mundo. E infelizmente a gente tem ouvido casos cada vez mais terríveis sobre adolescentes, meninos e meninas que se envolvem numa vida sexual bem mais cedo do que devia. Eu queria convidar você nesse dia, nesta meditação, para se manter firme a alguns princípios. E esse princípio de hoje era justamente a cuidar do teu próprio corpo. Você é alguém muito especial. Você tem um valor inestimável. E Deus criou você com muito carinho e muito amor. Preserve-se. Cuide-se. Não se molde aos padrões libertinos da sociedade. Sabe? Os princípios da palavra de Deus é para que a gente diga não para a imoralidade sexual. Não a relações sexuais muito precoces ou sem consentimento ou de maneira libertina. Proteja o seu corpo. Cuide de você. E quando eu falo isso, eu não falo só para as mulheres, eu falo para os homens também. Não seja um libertino, pelo contrário, seja meninos e meninas, jovens que cuidam do seu próprio corpo, que se mantêm puros e firmes, que tenham cuidado com os seus princípios, de se guardar e de se proteger. Eu oro por você. Vamos orar? Querido Deus, a gente vive numa sociedade hoje cada vez mais libertina, Senhor. E infelizmente a gente tem visto e ouvido coisas tão terríveis. Nos ajuda a que isso não mais aconteça. Fica conosco. Protege-nos, livre, nos guarda de todo mal. E quanto aos jovens que estão ouvindo a minha meditação de hoje, ou esta meditação, que eles mantenham seus princípios firmes como Vasti, que resolveu desobedecer ao rei até perder o cargo de rainha, do que comparecer nua e se envolver naquela imoralidade sexual. Continua com cada jovem aqui, é o que eu te peço por Jesus. Amém.